A paz do Senhor a todos. Pastor Vicente Mariano, pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Toledo. Tenho a grande honra de uma vez mais me reportar a todos os senhores e hoje neste espaço de tempo tão especial e tão rico para nós, poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho esta citação bíblica de Hebreus capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E eu destaco aqui: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta citação da carta anônima aos Hebreus são conselhos extraordinários para a nossa vida cristã. Mostra exatamente qual é o fundamento da nossa fé: Jesus. Temos Jesus como nosso sumo sacerdote, alguém que morreu por nós e deu-nos a alegria de ser aceito como salvos, ser aceitos como filho de Deus mediante a salvação. No último verso que citei, tem um conselho: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É uma referência ao local onde Jesus está sentado ao lado do seu Pai. O livro do Apocalipse revela que ele venceu, e porque venceu, se assentou no trono com o seu Pai. E a informação da Bíblia é que ele se assentou à direita do Pai. Esse trono, na nossa visão, de fato, um trono de um rei que governa, cujo reino nós pertencemos a ele, é aquela ideia de que nesse trono saem as decisões, saem as orientações, saem as regras para que a gente tenha uma vida perfeita, uma vida de paz. Essa vida perfeita não significa não ter problemas, mas saber para onde a gente está indo. A perfeição aí é na condição de não deixar a nossa fé nunca se abalar. E me veio então ao coração a respeito desta palavra que é citada no último verso que citei: trono da graça. E o que seria graça? Biblicamente, a palavra graça no seu original significa um favor imerecido, algo que a gente não merece, mas alcança, algo que a gente não merece, mas que alguém faz por nós. Biblicamente também a gente pode dividir esta graça em três manifestações, três formas em que a graça vai se manifestar na vida de um homem. Primeiro, a graça comum. Essa graça comum, todas as pessoas vivas recebem. Acabei de citar inclusive a fonte dessa graça comum, o dom da vida. Todas as pessoas que nascem, todas as pessoas existentes, boas ou más, ela recebeu a graça comum, a graça de nascer. Alguns nascem e serão homens e mulheres que vão fazer a diferença no mundo habitado, para o bem. Outros nascem e com pouco tempo eles já têm uma distorção e vão também fazer ou deixar na história um marco de uma vida totalmente irregular e causando males àqueles que lhe cercam. Essa graça comum, ela tem uma fonte. Qual é a fonte dela? Basta nascer. Todas as pessoas que nascem recebem essa graça comum: o ar para respirar, a mobilidade, a condição de compor uma família. Então, esta naturalidade do ser humano é a graça comum. A segunda manifestação da graça é a graça salvadora. Agora, esta, diferente da graça comum,
depende da graça comum, porque você só pode conhecer a graça salvadora se estiver vivo. Diz a Bíblia que com a boca a gente confessa, com o coração a gente crê. Com o coração crê, com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e então seremos salvos. Então é necessário que a gente esteja vivo. Também diz a Bíblia que há esperança para aqueles que caminham com os vivos. Há esperança para esses. Significa que a gente, recebendo a graça comum, podemos migrar, dar um passo importante para a graça salvadora. Essa graça salvadora, ela tem uma consequência quando a gente se envolve com ela. Ela transforma o homem, muda o homem, o mais vil pecador. Essa graça salvadora pode transformar os homens maus que a gente conhece, citar alguns nomes. Se eles conhecerem Jesus como seu Salvador, serão transformados. E aonde está essa graça salvadora? A graça comum, basta nascer. A graça salvadora está na cruz de Cristo. A cruz é o grande diferencial. Nós temos hoje a Bíblia Sagrada em nossas mãos, que mostra para nós qual é o caminho da cruz. E a cruz de Cristo é o divisor de águas. Por que razão? Porque a cruz era o instrumento de maior suplício e de maior vergonha. Ser condenado à crucificação era a vergonha para o ser humano naquela época. Jesus passou por isso sem ter pecado algum, com uma razão: que lá na cruz ele pudesse derramar o seu sangue e comprar a todos nós, dando a nós o direito de voltar a acreditar que seríamos filhos de Deus. Então, se eu tenho a graça comum, eu estou vivo. A graça salvadora pode transformar a minha vida. E aonde eu encontro ela? Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. E isso migra a gente para uma terceira manifestação da graça quando passamos pela cruz de Cristo. A graça que capacita, e é esta que eu li na abertura desta palavra. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Esta graça é a que capacita. É quando a gente vive o sobrenatural de Deus na terra. As pessoas são salvas, muitas delas, e nunca experimentou o que é o sobrenatural de Deus. E aonde encontra esta graça? No trono da graça. Para que eu chegue ao trono da graça, eu preciso ter passado pela graça comum, pela graça salvadora, e chegar ao trono da graça, encontrando a graça que capacita. Esta graça precisa ser levada em conta, todos nós, a necessidade de diariamente ir em busca dela, ir ao trono da graça, para que a gente consiga ser capacitado para grandes feitos. Diz a Bíblia que a gente pode expulsar os demônios, colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, anunciar o Evangelho e as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, aconselhar famílias e as famílias serem restauradas, anunciar o Evangelho e multidões conhecer Jesus e entender que Ele é o Senhor desse tempo e o Salvador da humanidade. Só que isto não é uma profissão, não se aprende isso em salas de aula, em salas de faculdades, em cursos ministrados. Isso pode ajudar de alguma forma a gente a aprimorar a nossa condição de fazer, mas a forma de ser capacitado só tem uma, é no trono da graça. Então que Deus te abençoe. Se você recebeu a graça comum, já passou pela graça que salva, eu te aconselho a chegar ao trono da graça e receber a graça que te capacita para fazer alguma coisa para o reino, seja ela qual for. Cantar um hino, uma visita, uma entrega de folheto, uma atividade, seja ela qual for, que você seja capacitado para fazer algo pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.